Pensei em ter mais mobilidade hoje, apesar que o som aqui está interessante. Gálatas capítulo 2. Amém? 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputadas colunas, me estenderam a mim e a Barnabé à destra da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Pai, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, carecemos do Teu auxílio neste momento, do Teu Espírito Santo, da Tua presença, do Teu convencer, ó Espírito Santo, daqueles que ainda estão relutantes, daqueles que estão cegos, para que os olhos se abram. Ó Pai, as terras agora possam ser terras boas, para que caia a Tua semente, e essa semente venha a germinar, e não encontrar espinhos, não encontrar pedras, e nem que a ave, o inimigo de nossas almas, que o diabo, ó Pai, que o Senhor o repreenda. Que neste momento a luta, o combate que é travado contra a carne, contra o mundo e contra o diabo, ó Deus, que em nome de Jesus, neste momento, a Tua palavra, a Tua vontade prevaleça, e que então os ouvidos possam ouvir e que os olhos possam Te contemplar, e que se há algum incrédulo, alguém aqui que está amando o pecado, alguém que está em trevas, alguém que não consegue ter entendimento, ó Pai, que pelo Teu Espírito Santo, sabemos que só as coisas espirituais podem ser entendidas através do Teu Espírito Santo. Então Te pedimos um milagre, pois para o homem é impossível, para o pregador é impossível, para quem ministrou o louvor aqui, tudo é impossível, ó Pai. Então a palavra ministrada agora, os louvores que já foram entoados, essa oração que é feita, porque carecemos do auxílio do Senhor, porque sem o Senhor nada podemos fazer. A transformação que surge da palavra, da mensagem, quando ela é viva e penetra como uma espada e faz a obra que tem que fazer, toda a ação do Senhor, somos só instrumentos. Então seja engrandecido nesta noite. Ó Pai, opera em nós, opera em mim e faça essa obra maravilhosa de santificação nos que já estão sendo salvos, nos que já são santos, e de conversão para aqueles que estão perecendo, para que Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Então aqui vemos Paulo dando esta ilustração sobre o seu evangelho, porque havia uma contenda ali nesta igreja, surgiram judaizantes, pessoas querendo acrescentar algo ao evangelho, algumas pessoas querendo confrontar Paulo e o seu evangelho, até porque a gente sabe que Paulo não foi um dos 12 que andou com Jesus, e quando Jesus esteve ali pela Galileia, ele é alguém chamado fora da época, alguém que nós hoje acharíamos estranho. Você está vendo ali 12 pessoas andando com Jesus, todo mundo falando de Jesus, de repente aparece um e fala, Jesus apareceu para mim. Hoje, nos nossos dias, com certeza a gente diria que não. Mas aqui, pouco tempo depois, surge alguém e a igreja podia desconfiar. Como assim? Você não estava lá na multiplicação do pão. Você não estava lá no Sermão do Monte. Você não estava lá no dia da ceia. Você não estava lá na crucificação. Aqueles lá andaram. Pedro, Tiago,
Apesar que esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, mas cresceu com Jesus. Mas você, Paulo, o seu evangelho você recebeu de uma revelação, de algo que você diz que viu no caminho de Damasco. É o seu testemunho, Paulo. Então tentavam de alguma maneira descaracterizar o testemunho, o evangelho de Paulo. Paulo enfrentou essas lutas, a gente percebe isso em suas cartas, no livro de Atos, e a gente já percebeu como ele vai dando testemunho disso no próprio capítulo 1, em Gálatas 1:16, retrocedendo um pouco, como o nosso professor de escola bíblica gosta de fazer, né? Leu o capítulo anterior. Revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne nem sangue. Então Paulo no capítulo 1 já está dizendo, olha, o evangelho que eu recebi foi que Cristo escolheu revelar-se e a mim. Ele me resolveu mostrar o seu evangelho a mim, para mim pregar para os gentios. E o versículo 17, ele vai dizer então, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Eu recebi o evangelho, Cristo se revelou a mim e eu nem fui lá no concílio. Eu nem fui lá na liderança. Eu recebi o evangelho e fui pregar o evangelho, fui aprender do evangelho. Alguns vão dizer que ele continuou num estudo com o próprio Cristo. Alguns vão dizer que esse tempo na Arábia foi o próprio Cristo, dando aquelas instruções para Paulo, ensinando o evangelho para Paulo. Então Paulo nem foi atrás dos apóstolos ou da igreja em Jerusalém para falar, olha, esse aqui é o evangelho que eu recebi e vou pregar, vocês estão de acordo com ele? Não, Paulo não faz isso, ele fica ali por 3 anos, então só depois de 3 anos depois que ele tem a revelação, que ele então vai para Jerusalém, que está lá em Atos 9:26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Então, depois de 3 anos, ele foi lá em Jerusalém e as pessoas estavam com medo. Como já meditamos, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé. Então, depois de 3 anos, ele vai para Jerusalém. E vai ter ali com os apóstolos, e tem uma conversa breve, fica por ali, e então vai para o seu ministério. E aqui então ele está dizendo, olha, tive a revelação, depois de 3 anos estive em Jerusalém, e agora, 14 anos depois, que eu estou voltando lá em Jerusalém, e mesmo assim não estou indo lá em Jerusalém para mostrar o evangelho que eu prego, se eles estão de acordo com o meu evangelho. Como a gente leu aí no capítulo 2, ele fala que está indo lá por causa de uma revelação. Subi em obediência a uma revelação. Quando lemos Atos 15:2, a gente vai entender que essa volta dele lá em Jerusalém, 14 anos depois, tem exatamente a ver com esse evangelho que está sendo pregado aos gentios. Tem a ver com o ato dos gentios terem que circuncidar ou não, de guardar o sábado ou não. Tem a ver com os costumes dos judeus, se os gentios devem praticar ou não. É nesse Atos capítulo 15 que a gente percebe ali meio que o concílio, deliberando sobre o que os gentios devem ou não. E aí ele fala 4 coisas, né? Comer carne de animal sufocado, relações sexuais ilícitas, e por aí vai. O sangue. Então são essas recomendações para a igreja. São essas recomendações que eles recebem ali. E então é orientado, olha, os gentios são convertidos. Eles têm que guardar essas 4 coisas, essas recomendações, mas não precisam circuncidar, não precisam guardar a lei em forma de ordenança. Então Paulo dizendo, olha, 14 anos eu estive lá. É interessante, se a gente reparar no versículo 3, contudo, mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se.
Paulo aqui está falando sobre essa questão dos judaizantes que estão na Galácia, mas ele está dizendo, olha, eu fui lá para o miolo, eu fui para a nata da nata, eu fui para os apóstolos, eu fui lá, estive com Pedro, estive lá com eles que se acham, e eu levei um grego não circuncidado, convertido, e lá eles não obrigaram Tito a circuncidar. Eu estive lá na nata da nata, eu estive lá com eles e levei um gentil convertido, um grego não circuncidado, e ele não foi obrigado a circuncidar. Então, se o próprio Pedro que vocês estão falando aí, que é o evangelho de Pedro, não é o evangelho de Paulo, eu estive lá com Pedro e levei um, e não obrigaram o Tito a circuncidar. Então, ele está dizendo, olha, cuidado com essas coisas que têm surgido no meio da igreja, contrárias ao Evangelho, contrários à palavra de Deus, contrários à liberdade que temos em Cristo Jesus. E isso por causa dos falsos irmãos que entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Em Cristo Jesus temos liberdade. E é um pouco sobre essa liberdade que eu gostaria agora de falar, que temos em Cristo Jesus. Que liberdade é esta que o Evangelho nos traz? Esse encontro com Jesus que nos faz ser livres. Porque nós temos a lei, e pela lei é impossível ser salvo. Pela lei a gente não consegue alcançar a salvação. É difícil obedecer à lei. Então, quando vamos para Êxodo, capítulo 20, em Êxodo 20, vemos os 10 mandamentos. Então, falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu forasteiro, das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esses mandamentos, eu creio, se resumem no primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E então aqui ele diz, olha, eu sou o único Deus. É interessante quando a gente olha para a lei de Deus e fala, que lei difícil de praticar, mas por outro lado é uma lei perfeita, é uma lei maravilhosa. Se o mundo vivesse essa lei, não teríamos religiões, teríamos só uma, temos só um Deus. Só um Deus. Não haveria guerras religiosas. Aquela música Imagine, do John Lennon, imaginar um mundo sem religião, um mundo sem guerra. É melhor imaginar um mundo com um único Deus, com um Deus santo, com um Deus perfeito, que ama-se a sua criatura e deu lei para que a sua criatura fosse feliz. Só que nós
pecadores, não queremos ser felizes segundo a vontade de Deus. A gente quer ser feliz segundo a nossa vontade, segundo a nossa carne, porque desde que o homem caiu e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, nós nos rebelamos contra Deus e ignoramos essa lei de Deus e criamos deuses para adorar, criamos deuses para que a gente seja adorado, para que a gente seja servido, mas no princípio não era assim. E Deus então dá uma lei para homens pecadores. E por que é instituída a lei? Porque se cria uma lei? Porque há desobediência. Se não houvesse desobediência, não haveria necessidade da lei. Se nós, por natureza, amássemos a Deus e fizéssemos desse Criador que nos criou, o nosso único Deus, e não é necessário muito conhecimento. Não sei que conhecimento Abel tinha, mas quando lemos Hebreus 11, Abel já é identificado como um herói da fé, como alguém que teve fé em Cristo Jesus, alguém que já viveu pela fé. Quanto de evangelho, quanto de revelação Abel tinha, já foi suficiente para Abel crer, para Abel ser salvo. O quão necessário o homem precisa de Deus para conhecer a Deus, Abel não sei o quanto ele tinha, quanto nós temos hoje. Mas por que precisamos da lei? Porque a lei mostra o quão mal nós somos, o quão difícil é viver isto. Até hoje, uma das nossas maiores lutas é exatamente viver isso. Nós estamos sempre forjando ídolos, sempre cavando cisternas outras, sempre buscando algo para colocar no lugar de Deus. E é por isso que você precisa tomar uma decisão de entrar para o seu quarto e falar: Deus, o Senhor vai ser a minha fonte de águas vivas. Eu não vou beber mais nada em outro lugar. E para isso você vai ter que gastar tempo em oração. Você vai ter que ser investido e investir sua vida em Deus. Porque é uma guerra, porque a sua carne não quer. Você foi regenerado, glória a Deus por isso. Porque agora você tem esse princípio de buscar. Mas há um combate. Há uma luta contra o inimigo de nossas almas. Eu tenho percebido isso, não sei se você já percebeu, mas a sua carne odeia orar. A sua carne odeia ler este livro. Mas você pode ter uma coisa: se você é regenerado, seu espírito vibra lendo esse livro. Se você é regenerado, quando você começa a orar, você é transportado para o Santo dos Santos. Quando você começa a adorar em espírito e em verdade, e bem dizer a Deus, você sabe que algo novo sempre acontece. Lembra deste louvor? Você sabe o que acontece quando você está a sós com Deus, porque a palavra diz: entra para o teu quarto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará, e não tem recompensa melhor do que a sua presença, não tem recompensa melhor do que sair dali transformado, revigorado, com vida. Que a gente tenha mais disso em nossas vidas. Então, o Evangelho, que é chamado para uma liberdade da lei, mas é no sentido de obrigação para a lei. Porque sem Cristo nós não buscamos isso. Sem Cristo a gente não faz questão disso. Sem Cristo a gente nem sabe o que é isso. Pode perguntar lá fora se algumas pessoas conhecem a lei de Deus. Mas nós conhecemos a lei de Deus e nós amamos a lei de Deus. E o Evangelho nos traz essa liberdade para amarmos esta lei, não mais em forma de ordenança, mas em forma de prazer e de deleite, em de não ter outros deuses, em de poder nos santificar ao Senhor, em de não tomar o nome de Deus em vão e de adorar somente a Ele. Esse é o nosso prazer, essa é a nossa maior alegria, é o que o nosso coração vibra, principalmente em Cristo Jesus. E se isso não está acontecendo, irmãos, temos que rever o Evangelho que nos alcançou. Então, Paulo está falando: em Cristo eu tenho liberdade para praticar a lei. Não é liberdade que agora não tenho mais compromisso com a lei, pelo contrário, eu agora sou livre para praticar a lei. Então vocês estão querendo acrescentar algo ao meu Evangelho, no sentido de pratique a lei. Tenha Jesus e pratique a lei. Tenha Jesus e faça a circuncisão. Tenha Jesus e guarde o sábado. Tenha Jesus e venha para a igreja. Tenha Jesus e dê dízimo. É só ter Jesus.
Em Jesus temos liberdade, uma liberdade em que eu vou querer orar, eu vou querer ler Bíblia, eu vou querer estar no culto, eu vou querer estar no evangelismo, eu vou querer ser testemunha, eu vou querer ter discípulos para Cristo. Eu quero comer desse pão, porque agora eu tenho essa liberdade. Lembra da mulher samaritana que mencionamos? Quando Jesus se revelou para ela, eu sou, o que ela foi? Contar para todo mundo. Quando conhecemos a Cristo, nasce um evangelista. Quando conhecemos a Cristo, nasce um evangelizador. Quando conhecemos a Cristo, nasce um missionário. Não sei se quando você conheceu a Cristo, você não se tornou um missionário, algo de estranho acontece. Porque não tem como não se tornar um missionário depois que você conhece a Cristo. É como se você conhecesse agora uma boa notícia, o poder de Deus para salvar e vai ficar calado, não tem jeito. Quando acontece algo extraordinário em nossas vidas, somos fofoqueiros por natureza. Quando algo acontece, a gente quer falar. Esses dias conheci um senhor de idade, ele é maratonista. Ele colocou as suas fotos de maratona para mim assistir. Esse aqui eu na Argentina, esse aqui eu na Lagoa, isso aqui eu não sei aonde, eu faço maratona não sei o quê, isso aqui é minha treinadora. Ele me fez ver a vida dele de maratonista. E eu quis mostrar para ele minha vida de cristão. Mas é isso, nós temos uma vida de cristão para nos orgulhar. Já viu alguém quando tem filho? Você, quem já teve filho? Sou pai agora, meu bebê, minha filha, minha filha. Eu lembro quando a Rebeca passou no Cefete. Minha filha está no Cefete. Fazia questão de contar para todo mundo. Minha filha passou no Cefete. Quando coisas acontecem em nossa vida, a gente quer espalhar. Agora Jesus é real. E a gente quer espalhar Ele todo dia. Não dá um trem ruim quando a gente não fala de Jesus? Está faltando algo num dia. Um dia que a gente não evangeliza. Um dia que a gente não falou para as pessoas da salvação, do amor de Deus, do poder de Deus. Então, Paulo está falando, em Cristo Jesus nós ganhamos uma liberdade. E é uma liberdade para praticar a lei. E nós queremos praticar a lei. Então, aqui é a primeira lei em relação a Deus. E ganhamos também a capacidade de praticar o segundo mandamento, que é o amor ao próximo. Versículo 12 de Êxodo. Honra teu pai e tua mãe. Versículo 13. Não matarás. 14. Não adulterarás. 15. Não furtarás. 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o servo do teu próximo, nem tua serva, nem seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. E isso é maravilhoso. Quando conhecemos Jesus, somos livres. E meditando nisso, eu falei, é verdade. Quando conhecemos a Jesus, somos livres. Porque eu conheci Cristo. Não tenho mais motivo nenhum para matar ninguém. Depois que você conhece a Cristo, os motivos que você teria para matar alguém acabou. Porque o que nos leva a matar alguém é quando alguém tira algo da gente, ou quando a gente quer tirar algo de alguém. Por que você mataria alguém? Ou porque se alguém te tirou algo, ou você quer tirar algo de alguém, você tem que matar ele para tirar algo daquela pessoa. Então alguém tirou sua paz no trânsito, uma coisa trivial, você pode querer matar essa pessoa, tirou minha paz no trânsito. Eu estava numa fila, você furou a fila, eu quero tirar a sua vida porque você furou a fila. Coisas bobas assim. A gente já ouviu notícias. Por causa de R$2, fulano matou fulano. Alguém então roubou uma coisa pequena de você, você se sente no direito de matar. Ou quando tiram de você, você se sente no direito de matar. Me tiraram algo, merece a morte. Mas quando conhecemos a Cristo, não tem mais nada para tirar da gente. Não, Tiago, se tirarem sua filha, tirarem sua esposa, tirarem sua casa, tirarem, não sei, um pedaço de você, agora nós somos espírito, nós estamos indo para o céu. A minha filha pertence a Deus, minha esposa pertence a Deus, as coisas terrenas vão ficar todas aqui, e agora eu tenho Cristo, e Ele ninguém me tira. Eu não tenho mais motivo para matar ninguém, e também não quero matar mais ninguém, porque eu não quero mais nada de ninguém, porque tudo que o outro tem para me dar é perecível, é corruptível. Se é a mulher dele, vai ser adultério. Se é um bem, vai ser roubo. Eu vou estar furtando. E se eu vou denegrir a imagem dele, dando falso testemunho, para acabar com a imagem dele, não tem necessidade. Então, conhecer Cristo
traz liberdade. Conhecer Cristo, perde-se o motivo de matar, perde-se o motivo de adulterar, perde-se o motivo de furtar, perde-se o motivo de dar um falso testemunho e perde-se o motivo de cobiçar. Porque o que tenho eu no céu, além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Assim como a corça suspira pelas águas, assim eu quero, meu Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando conhecemos o Evangelho, somos livres. De onde vêm as contendas e as guerras que acontecem entre vós, se não é pelas coisas que militam, que desejamos? E quase sempre estamos desejando a paz, mas se temos a paz que Cristo oferece, que a gente aprenda então a ter domínio próprio, que a gente aprenda então a ser bondosos, benignos, mansos, alegres em Cristo Jesus, e então sermos livres. Então uma lei que diz, Tiago, não mate, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não cobice, pode ser anulada para os cristãos, porque isso aqui já é o nosso prazer. E onde há prazer não há mais lei, só se faz uma lei onde há desobediência. Onde não há mais desobediência, não há mais necessidade da lei. Mas aí vem uma guerra. Porque eu, Tiago, você, meu irmão, você que nasceu de novo, você não quer mais matar. Você não quer mais adulterar, você não quer furtar. Mas você habita em um templo, em um corpo corruptível, em um corpo caído que ainda quer. E você pode cair. Seu irmão pode cair. Davi caiu. E é por isso que temos a palavra, temos a exortação, temos a igreja. Irmão, volte-se para Cristo. Volte a ter prazer em Cristo. Volte a ser livre em Cristo. E é por isso que estamos aqui, buscando mais de Deus, para não pecar, meditando na palavra, para falar, hoje eu quero sair daqui livre de novo. Não quero mais cobiçar nada de ninguém. E se alguém está querendo alguma coisa minha, algumas pessoas têm essa ideia, onde já me perguntaram, não sei para você, né? E esse trem de olho grande, de olho gordo? Eu falei, pode ter, não tem nada mesmo para perder. Cristo é meu tudo. Cristo é meu tudo. Então, em Cristo Jesus há uma liberdade. Quinta-feira eu contei até uma parábola que estava programada para hoje, que é sobre andarmos em uma via que é construída para se andar a 60 por hora. Quem estava aqui quinta-feira já ouviu? Vai ouvir de novo? E então nós desobedecemos essa regra dos 60 por hora e passamos a andar 70, 80, 90, e então uma estrada que era para ser um lugar tranquilo, de paz, sem acidentes, cria-se leis para proibir o excesso de velocidade, proíbe-se então agora que você ultrapasse, cria-se então a lei do cinto de segurança, cria-se a lei do farol ligado, e vai se criando lei, tudo porque as pessoas desobedeceram uma lei dos 60 por hora. E então, nós somos essas pessoas que estão avançando essa velocidade nessa via, e estamos então em constante perigo, desagradando o Criador da lei. Mas por que ele criou a lei? Porque começamos a desobedecer. E a lei teve esse propósito, mostrar, olha, vocês não estão andando de acordo com o plano. Só que nós ignoramos a lei, ignoramos o Criador da lei. Mas o que é o Evangelho da liberdade? É o Evangelho que nos faz de novo enxergar o que era andar a 60 por hora. Ou é o que Cristo faz conosco. Ele nos fala, olha, vocês foram criados para a glória de Deus. Vocês foram criados para serem eternos. A morte não estava no plano. O plano era a eternidade. Me entenda, a morte não estava no plano, é que a morte aconteceu e o plano de Deus está se cumprindo. Mas eu quero que a gente entenda que a gente foi criado para ser um com Deus, por toda a eternidade. E esse plano está se cumprindo. E é este plano que Ele está nos convidando através do Evangelho. Vamos ser um. Seja livre das coisas deste mundo, morra para o mundo e vem ser um comigo. Então, a partir de agora, deste momento em que vivemos na terra, já podemos experimentar em parte Cristo, já podemos nos alegrar em Cristo, gastar tempo com Cristo. Como? Lendo a Bíblia, orando, em comunhão uns com os outros, conversando sobre a palavra, evangelizando, vivendo Cristo. Mas não apenas na comunicação,
mas tendo uma vida que mostra que agora eu sou livre em Cristo Jesus. E então, não há penduricalhos da lei, como aqui no caso da circuncisão, que na verdade teve um propósito ali em Israel, se cumpriu um propósito ali, mas agora em Cristo Jesus ele está falando, olha, o propósito, toda a lei, toda a trajetória até aqui é Cristo. E agora em Cristo Jesus somos livres. Essa é a liberdade que está no Evangelho que Paulo prega, o Evangelho que chegou até nós, o Evangelho da liberdade. Liberdade para praticar a lei de Deus, para viver a palavra de Deus. Gálatas 2. Então surgiram pessoas, falsos irmãos, ao fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então agora, irmãos, nós somos livres. Não somos mais escravos. E temos que andar em liberdade. E aí, Paulo, nessa mesma carta, vai dizer, a gente vai ver isso mais para frente, já estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Como lemos aqui, o viver agora é Cristo. Porque o foco agora é o céu, o foco agora é a vontade de Deus, o foco agora é a glória de Deus. É uma vida transformada. Então Paulo está dizendo para essas pessoas, escrevendo para a Galácia, nessa carta de Gálatas, dizendo, olha, o meu evangelho eu recebi de Jesus Cristo, estive com os apóstolos 3 anos depois, agora eu voltei a 14 anos depois, e eles nem quiseram circuncidar Tito, e eles nos disseram que o evangelho que pregamos, de fato é de Deus. Versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente para com os gentios. Então a gente percebe que o evangelho de Paulo é o nosso evangelho, e a questão é, ele operou eficazmente. Como? Cristo chegou até nós e nós somos livres. Esse evangelho é eficaz. Qual evangelho é eficaz? O que liberta. O que nos faz não querer mais pecar. O que nos faz agora correr para Cristo. O que nos faz agora se deleitar na palavra. O que nos faz agora estar no banco de uma igreja. Muitos estão pelo motivo errado, mas você talvez está aqui porque você quer Deus, porque você quer ser santo, porque você quer ser um instrumento de Deus lá fora. Você quer ver seus parentes convertidos, você quer ver seus amigos salvos, e você quer ser santo, porque amanhã você tem que irradiar essa luz, e tem que ter uma vida que diz, eu não pertenço mais a este mundo, eu sou um peregrino aqui, eu tenho o pão da vida. Porque o Evangelho não é apenas uma mensagem que proclamamos, é uma mensagem que vivemos. Não sei você, mas eu tenho um combate comigo esses dias e tenho combatido há algum tempo. Não quero mais ter uma mensagem do Evangelho para espalhar. Eu quero que a minha vida seja uma mensagem também. Tenho meditado esses dias sobre não gaste o seu dinheiro com aquilo que não é pão. Porque é muito bonito o texto, é muito lindo o texto, mas é exatamente isso. Por que a gente só gasta o dinheiro com pão? Porque agora a gente só gasta com o essencial. A gente está lutando contra essas coisas do mundo. É lógico que Paulo vai dizer que aqueles que são casados têm que se preocupar ainda com as coisas do mundo. Por isso que ele fala, é bom não casar. E ele ainda diz, olha, o dia que chegar, e está chegando, é bom que até que os casados vivam como se não fossem, para que se dediquem totalmente ao que é santo. Porque quando a gente olha para a lei, a gente olhou lá para Êxodo 20, vocês viram o sábado. O sábado é a nossa maravilha. O sábado é o dia que a gente fala, estou dedicado a Deus hoje. Hoje eu vou ficar por conta de oração e leitura da palavra. Não sei qual foi a última vez que você fez isso ou já fez isso. Já pensou em tirar uma noite inteira, uma madrugada, uma vigília? Você, sua Bíblia e Deus. Esses dias eu vi um pastor dizendo, olha, pega um fim de semana inteira, você, sua Bíblia e Deus. Fala para a esposa, ó, esse fim de semana eu vou ficar com Deus. E pega e vai. Você, num lugar isolado, você, sua Bíblia.
gastando tempo com Deus e orando e pedindo de Deus direção, pedindo de Deus renovo, um frescor na sua vida, na sua fé, analisando onde você tem que melhorar, porque a gente vai deixando as coisas que para trás ficam e vamos progredindo para o alvo, e às vezes parece que nossa vida parou. A gente está estagnado, a gente não tem mais novo de Cristo, não tem mais nada novo do Evangelho, não tem mais nada novo de evangelismo, mais nada novo de pessoas sendo discipuladas por nós. Estamos ali estagnados, não temos crescido na nossa vida de oração, não temos conhecido mais a palavra de Deus, simplesmente estamos aí, capengando, caminhando. Volta, Jesus. Vamos viver até onde dá. Cadê o amor, o fervor, a vibração por Cristo? Então, Paulo está dizendo aqui que o Evangelho estava operando nele. E esse Evangelho tem que operar em nossas vidas. A gente tem que estar vivo e não mais morto. E de fato estamos assim. Foi o que meditamos domingo passado, baseado em Efésios capítulo 2. Antes nós estávamos mortos em delitos e pecados, e agora estamos vivos. Mas às vezes você anda com os crentes que parece que está vivo mesmo. Tem que sacudir, está vivo, irmão? Você está vivo? Está morto para o mundo, vivo para Deus, pensando nas coisas do alto, buscando as coisas do alto. Versículo 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados coluna, me estenderam a mim, Barnabé, a destra de comunhão. Paulo está dizendo aqui que ele recebeu uma graça. Agora a pergunta, irmãos, a gente não pode receber graça assim, não? Tirando o irmão Carlos, que tem a graça dele. O quanto de graça de Deus você tem tido em sua vida? O quanto da graça de Deus tem operado em você? Em Atos 9,15, Paulo vai receber um chamado, ou vai ser avisado sobre ele, que ele é um instrumento escolhido para levar o nome de Jesus Cristo. Paulo é um instrumento escolhido. A pergunta é só Paulo? É só os apóstolos? Quem aqui é um instrumento escolhido para levar o nome de Cristo? Levante a mão. Você é um instrumento escolhido de Deus para levar o nome dele. Você não foi ainda, você não foi escolhido para levar o nome de Cristo? Vamos orar. Porque não foi só Paulo. Eu creio que todo cristão é um instrumento escolhido para levar o nome de Cristo. O que acontece em Atos 9,16 é que Paulo vai receber outra afirmação sobre o seu chamado. Pela graça é mostrado a ele o quanto ele vai sofrer por causa do nome de Cristo. No começo da carta de Atos, a gente escuta também a igreja vibrando. Fomos dignos de sofrer por causa do nome de Cristo. Então, a gente precisa saber que tipo de instrumento eu sou, qual o meu propósito, qual a minha missão, qual a visão que Deus me deu, qual o meu papel. Então, Paulo sabia da missão dele. Se a gente não sabe a nossa missão, a gente está vagando. Uma vez o pastor dizia uma frase: o homem que não sonha e a aranha que não tece não tem valor. Eu não gosto muito dessa ideia do homem que não sonha, que parece que a gente tem que ter sonhos, e na verdade eu creio que o nosso sonho tem que ser o sonho de Deus. E aí é a pergunta: qual é não o seu sonho, mas qual é o sonho de Deus para a sua vida? Qual o propósito de Deus? Qual o seu chamado? Qual o dom? Por que Ele te chamou? É para ficar em casa orando? Amém. É para ser uma boa dona de casa, uma boa esposa, uma boa mãe? Amém. Mas por que Ele te chamou? Você já ouviu de Deus, já leu na palavra, já entendeu? É para ser um mestre, para ensinar? Outro dia um irmão me disse: olha, o meu chamado é para ensinar. Ele ainda queria dar pitaco no meu chamado ainda. Ó, Tiago, o seu é para isso. E o meu é para isso. Eu falei: o meu para isso tem que fazer um pouco de sentido mesmo. Mas ele falou: o meu chamado é para ensinar. Alguns irmãos até já tive aqui, os irmão Hudson.
Ele sabe o propósito dele. Qual o seu propósito? Qual a sua missão? Você é um instrumento de Cristo para quê? Outra coisa, você recebeu graça para isso? Capacidade? Porque é o que Paulo recebe, graça. E em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Então, se você é algo, é pela graça de Deus. E Paulo está falando, olha, o que eu sou, e nós elogiamos muito Paulo. A vida de Paulo, quando lemos assim as suas cartas, os seus escritos, ficamos maravilhados com a vida de Paulo. Mas ele está dizendo, olha, não sou eu, mas a graça. É pela graça de Deus que eu sou o que eu sou. E a sua graça me foi concedida. Então, ele reconhece que ele é o que ele é pela graça. E ele fala que foi concedida a ele. E a você não foi concedida graça nenhuma? A palavra graça é algo interessante, é que você não merece nada. Paulo não merecia, ele simplesmente é concedido. Então, se é de graça que você precisa, peça a Deus. E pode chegar a Deus, me dá graça. Porque não tem barganha. Se você falar a Deus, por quanto eu tenho que te dar para você me dar graça? Quantos cultos eu tenho que ir na igreja para você me dar graça? Eu tenho que ler a Bíblia toda para você me dar graça? Se você tentar comprar a graça de Deus, não faça isso. Deixa de ser graça e você vai ofender a Deus. Então, se você precisa de graça, é só pedir. E é se humilhar. Mas primeiro, antes de tudo, busque de Deus um propósito. Porque se você não tem um propósito, a graça vai ser inútil. Então, primeira coisa, busque um propósito. Depois, peça a Deus graça para cumprir esse propósito. E quando receber graça, faça como Paulo. Não se tornou vã. Não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, Paulo está aqui defendendo o seu evangelho, dizendo, olha, o meu evangelho é do próprio Cristo. O meu evangelho tem um respaldo, sim, dos apóstolos. Não que eu busquei respaldo, mas eles mesmos reconheceram que me foi dado graça, que me foi concedido um privilégio e que eu sou um instrumento de Deus. Quando lemos as cartas de Pedro, o próprio Pedro está dizendo acerca de Paulo, como seus escritos, como escrituras. E está dizendo, olha, Paulo escreve as coisas difíceis, que ele usa uma palavra difícil, mas olha, tentam distorcer. Mas é palavra de Deus. É inspirado. Ele reconhece essa autoridade de Deus na vida de Paulo, essa graça de Deus na vida de Paulo. Aqui então vemos uma igreja em dificuldade, porque ao invés de viver em liberdade, ainda estão sendo escravizados. E pior, tem pessoas dentro da igreja escravizando os irmãos. O chamado desta mensagem de hoje é o chamado para a liberdade. Olhe para Cristo Jesus e seja livre. Livre para praticar a lei, não em forma de ordenança, mas em forma de prazer e alegria e de deleite. Que Cristo se torne algo tão valioso para você, que você então seja livre e não precise mais praticar o mal contra o teu próximo, porque Cristo é seu tudo. E ande em paz, ninguém pode te roubar nada. E se te roubar, perdoe essa dívida, porque a sua dívida enorme foi perdoada em Cristo Jesus. Então, ande em novidade de vida, de tal maneira que o Evangelho seja evidenciado pela sua maneira de viver. Esse Evangelho que traz liberdade. Então, de tal maneira, nós vamos ser instrumentos de Deus, cheios de graça, de tal maneira que a graça não se torne vã em nós. Este é o Evangelho que Paulo prega, é o Evangelho que chega até nós. Se alegre em Cristo Jesus. Que a graça de Deus nos faça operantes, transbordantes, para que nós sejamos cheios de
fruto. Porque se você é só folhagem, você vai ser queimado. Se eu for só folhagem, eu vou ser queimado. Cada um dará contas de si. Se você não tem frutos, vigie, corra para Cristo Jesus. O Evangelho é esta boa notícia. Lembra do castelinho de cartas que eu falei no começo do culto? Desapega desse castelinho de cartas, que ele está desmoronando. Venha ser uma igreja, venha ser uma pedra viva, construída, edificada numa rocha. Não permita que Cristo seja uma pedra de tropeço para você. Pelo contrário, se firme nele. Porque quem tropeça nessa pedra, ou é esmagado por ela e é reduzido a nada. Agora, se Jesus Cristo fosse seu tudo, você se alegrou e você vendeu tudo. Se Jesus Cristo é seu tudo, você renunciou a tudo. Você crucificou o mundo e está crucificado para Ele. Que a gente saia daqui, pela misericórdia de Deus, transbordantes de graça, para que a gente pregue este Evangelho, e mostrando, olha, tem uma realidade, que é a salvação em Cristo Jesus, que é o perdão dos seus pecados, e que é uma liberdade para experimentar o melhor de Deus, que nenhum pecado pode dar. Pelo contrário, pecado gera morte, Jesus Cristo gera vida. Pai, graças te damos pela tua misericórdia, pela tua graça. Ó Deus, precisamos compreender mais o teu propósito em nossas vidas, para nos empenharmos para toda boa obra que o Senhor já preparou para que praticássemos de antemão. Ó Deus, a tua palavra nos ensinou nesta noite que o evangelho pregado por Paulo é o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho da liberdade, onde nos tornamos então praticantes da lei, porque neste novo evangelho, neste verdadeiro evangelho, recebemos o Espírito Santo, nascemos de novo, recebemos um novo coração com a lei escrita, e agora, ó Pai, o nosso prazer é Cristo Jesus, a nossa vida é Cristo Jesus. Ó Deus, por graça e misericórdia, enche-nos de Ti, transborda-nos de Ti, ó Pai, aviva-nos para uma viva esperança. Ó Deus, precisamos ser operantes, precisamos trabalhar, os campos estão aí, Pai, prontos para a colheita. Ó Pai, cadê os ceifeiros da Tua seara? Cadê os ceifeiros, ó Pai? Cadê aqueles que estão plantando semente? Cadê a igreja viva, as pedras vivas, os luzeiros, o sal? Ó Deus, não queremos ser uma igreja morta, nem estar num local de pessoas mortas. Não queremos ouvir uma pregação morta de um pregação morto, de um pregador morto. Queremos, ó Pai, vida em nossas vidas e vida em abundância, a vida que Cristo oferece. Queremos ser, ó Pai, testemunhas fiéis da Tua palavra. Queremos ser, ó Pai, pessoas que não apenas falam, mas que vivem o Evangelho da liberdade. Ó Deus, o mundo está perecendo, está se corrompendo cada vez mais. Ó Pai, tantas tragédias, tantas loucuras acontecendo lá fora, e nós não podemos nos calar. Ó Pai, precisamos da Tua graça, e não é por mérito,